Bom dia, boa tarde, boa noite para você que não me conhece. Meu nome é João e eu estou aqui hoje gravando esse vídeo para fazer uma advertência que é: não confiem em homens, confiem em Deus. Pessoal, por que eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês? Porque apesar dos homens muitas vezes serem usados por Deus para um determinado propósito, para um determinado objetivo, a glória não é desses homens. A glória é de Deus. E você que é cristão, ao longo de toda a Bíblia, eu pressuponho que você já tenha lido, não somente lido, mas estudado a Bíblia, você vai encontrar várias referências e várias advertências a isto, ao homem, ao cristão, ao servo do Senhor Deus Todo-Poderoso, não confiar, não entregar a sua vida, nem as suas expectativas, nem os seus projetos na mão de outros homens. E por que eu estou falando isso com vocês, gente? Vejam, eu não quero me alongar muito nesse quesito, porque não é o propósito desse vídeo, mas eu, nos últimos anos, fui uma pessoa muito ativa no cenário político. Tive um Twitter que teve já houveram muitos tweets com muitas visualizações, enfim. Alcancei um número assim expressivo de seguidores, mas desde que fui consagrado ao presbitério, Deus começou a me incomodar para eu sair daquele meio. E aqui fica sempre essa ressalva. Não é porque Deus exige uma coisa de mim que vai exigir de vocês. Mas o princípio da não confiança, ele é para você e para mim, tá? Não se esqueça disso. Então Deus ele começou a me incomodar para sair desse meio. E no início do ano passado eu saí desse meio político. E desde então eu comecei a agradecer a Deus porque Ele me tirou desse meio político. Por quê? Porque pessoas que eu confiava antes, que eu olhava e eu dizia: uau, essa pessoa ela é uma referência positiva para mim. Uau, eu preciso compartilhar o conteúdo dessa pessoa porque esse conteúdo sim é um conteúdo correto e por aí vai. Eu comecei a ver que as pessoas na verdade estavam apenas sendo camaleões, personagens. E que o propósito delas não era o bem comum, Brasil ser um lugar melhor, mas era apenas elas se aproximarem do poder para ter mais poder. Então, quando eu comecei a ter essa percepção, quando as coisas elas começaram, os véus começaram a cair, nós começamos a ver de fato quem eram as pessoas, começou a haver uma grande discussão a respeito da direita, né? E um começou a brigar com o outro: não, você é direita conservadora, não, você é direita progressista, não, você é direita Nutella, você é direita raiz, essas bobagens, né? E aí eu não estou gravando esse vídeo, quero deixar isso muito bem consignado, eu não estou gravando esse vídeo para falar mal do nosso presidente, não é isso, gente, tá? Vocês sabem quem foi que mentiu pro povo, você sabe quem foi que usou uma propaganda enganosa, usou uma plateia, um palco para uma plateia para se autopromover, e uma vez autopromovido, uma vez lá dentro, o que foi que fez? Virou a casaca. Você sabe quem fez isso, tá? E diante dessas circunstâncias eu comecei a me sentir muito enojado. E eu vou explicar para vocês por quê. Meu pai, ele era socialista doente. Ele não era vermelho, ele era roxo, digamos assim. E meu pai passou a vida inteira lutando pelas causas socialistas. Lutando por Lula, lutando pelo PT, achava que o PT, uma vez alcançando o poder, iria realmente promover as reformas necessárias para que o nosso país se tornasse um país com mais igualdade, né? Com menos desigualdade, com menos discrepâncias sociais, um país melhor, um país em que a gente realmente tivesse orgulho de ser brasileiro. Eu sou filho da velhice do meu pai. Então, quando eu nasci, eu vi meu pai já um homem maduro, mas ainda assim lutando por isso. E meu pai perdeu muitos amigos ao longo de sua vida. Meu pai tem uma história de vida muito difícil, né? Mas foi um homem assim que eu aprendi muitas coisas boas. E até nos erros dele eu aprendi coisas boas. Então, eu comecei a ver, eu cresci, meu pai botava bandeirão de Miguel Arraes, de Lula, né? Se eu não me engano, isso nas eleições, nas primeiras eleições após o período militar, enfim, meu pai botava uns bandeirões, era uma festa danada, não sei, eu era criança, ainda acho que isso década de 80 ainda, final de 80, 89, 90, você não tem noção, eu meio que sentia a magia daquele ambiente, sabe? E era um clima diferente, era uma atmosfera diferente. E o meu pai, ele exalava essa atmosfera, e era uma coisa assim maravilhosa, maravilhosa.
E aquilo me trouxe um fascínio a respeito da política, né? E achava que a política era o meio, sim, pelo qual nós poderíamos entrar e usar para promover uma mudança, uma melhora nos lugares, entre as pessoas e para as pessoas. Eu fiquei envolvido com aquilo durante muitos anos. Nas primeiras eleições, né, que eu pude votar, eu era de menor, assim, não tinha alcançado a maioridade, mas eu queria votar antes para ajudar meu pai nessa causa, que era a causa de eleger o PT, eleger Lula. Isso lá atrás, lá em 2001 ainda. E eu fui lá, pá, votei em Lula, votei no PT. Pois bem, anos passaram-se, depois desse episódio, pouco tempo depois, meu pai começou a tomar algumas atitudes muito equivocadas na vida dele. E uma das últimas vezes, pouco tempo depois, meu pai morreu, tá? E uma das poucas coisas que eu me lembro no meu pai, e que eu abstraí uma ótima lição de moral com isso, foi uma frase que ele declarou, acho que 2 anos antes de morrer, 1 ano antes de morrer. Eu cheguei na casa dele, era 10 horas da manhã, ele estava já embriagado, infelizmente. E aí eu cheguei, painho, aí ele, vem cá, aí me chamou, mostrou o computador. Ele adorava o Mac, ele tinha um Mac em casa, daqueles redondinho, um era laranja, o outro era verde, e ele tinha um azul bebê, se eu não me engano. E vem cá, botou na frente do computador. Quando eu cheguei na frente do computador, ele mostrou o computador. Aí tinha uma foto de Lula, né, com outros políticos, e ele apontou e disse assim, ó pra aí, que miserável, ó pra aí, me enganou a vida inteira, eu acreditei nele, que miserável. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque alguns aqui ainda não chegaram a lidar, são muitas pessoas jovens, né, e assim, eu percebi que na política começou a haver um engajamento maior dos cidadãos de 5, 6 anos para cá. E muitos desses cidadãos queriam distância da política, mas aí realmente começaram a se envolver, e alguns até realmente com muita paixão. E não tinham até então lidado com o sentimento de frustração. Aquele momento que eu vi meu pai falando aquilo, eu comecei a fazer uma autoavaliação. Naquele primeiro momento, eu comecei a fazer uma autoavaliação, né, a respeito de quem a gente confia. E eu era muito jovem, não dei prosseguimento, mas um pouco, anos se passaram, depois que eu casei, eu comecei a meditar mais sobre o meu pai. Meu pai já havia falecido, e aí eu comecei a meditar mais sobre o meu pai, sobre as coisas que ele defendia, e sobre isso, e sobre a morte dele. E eu comecei a ver que o grande mal que assim realmente empurrou meu pai para o fundo do poço foi exatamente essa frustração de ter passado mais de 50 anos da sua vida, 40 anos de sua vida, 30 anos, que aí realmente eu não tenho como precisar essa informação, mas eu creio que no mínimo nos últimos 30 anos da vida dele, lutando por homens, matando e morrendo por homens, claro que no sentido figurado, né? Perdendo amigos, ganhando inimizades por conta de homens, né? E deixando até de viver determinados momentos, até com sua família, por conta de suas ideologias e do seu estilo de vida. E meu pai, como eu falei, eu sou filho da velhice dele, eu acho que no final da vida ele fez uma autorreflexão de tudo aquilo quanto ele havia feito. E essa consequência, né, dos conflitos de pensamento, e não se engane, você um dia vai passar por isso, eu vou passar por isso, de você medir a sua vida na balança e dizer, valeu a pena? Não valeu a pena? Isso vai acontecer com você no momento que ele foi confrontado com essa realidade, que eu acredito que já foi Deus na vida dele ali fazendo aquilo, né? Ele viu que ele tomou as piores decisões da vida dele. E acho que no momento que ele pesou, ele viu que estava em falta na balança. E tomou as decisões que poderiam ter sido melhores. Então, quando eu tive essa percepção, já um homem maduro, casado, eu comecei logo em seguida a ser confrontado com tudo isso. Pouco tempo depois fui consagrado ao presbitério na minha igreja e tal.
E pouco tempo depois que saí do Twitter, apaguei minha conta, não quis saber mais de conversa nem nada, eu comecei a ver Alcolumbre, Joyce, Alexandre Frota. Um cara que eu nunca defendi foi o tal do Alexandre Frota. Mas enfim, Alexandre Frota, e dentre vários e vários outros, um tal de Apius, sei lá, um cara que vivia lá no Twitter que se dizia jornalista. Sabe, muita gente que a gente olhava e dizia, pô, esse cara aqui vai fazer a diferença. Não, Alcolumbre vai ser o cara que vai, sabe, barrar. Fizeram até bannerzinho, um logozinho aqui, Vitória e tal. E no final das contas, esses caras, eles eram mais do mesmo. E isso tudo, quando eu comecei a ver, graças a Deus eu já tinha saído, já tinha tido essa percepção que a história do meu pai havia me trazido, eu comecei a ver, graças a Deus, porque Deus me tirou desse meio, do meio político. E por que eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês? Para que vocês, meus amados e meus queridos, e assim eu vou entrar na palavra de Deus agora, vocês não cometam o erro que o meu pai cometeu. Vocês não cometam o erro que eu cometi durante um curto período da minha vida, mas que a força e a confiança de vocês estejam no Senhor. Você que se diz conservador e de direita, que se diz cristão, a sua base não pode ser, em hipótese alguma, algo que não seja a palavra, porque sem Cristo não haveria cristianismo, não haveriam os valores que nós temos hoje. Entende? Então você que se autoproclama cristão, tem que ter essa percepção de que qual é o manual de vida da tua vida. É a palavra ou é o que os outros falam? Ou é o que os filósofos falam? E também nada contra o Olavo de Carvalho, ao qual tenho muito respeito, e me ajudou muito a até mesmo chegar a algumas conclusões dentre elas e começar a entender, procurar entender um pouquinho mais o que acabou me levando a entender essa situação do meu pai. E bem como também várias e várias outras coisas. Mas o homem, lembre-se, é falho. Lembrem-se que todo dom, toda boa dádiva, ela provém do Pai das luzes, no qual não há sombra de variação alguma. Então até a inteligência que esses homens têm não é deles, foi dada por Deus. Então aí é até um ponto a se questionar uma possível vaidade em torno da sua intelectualidade e da sua perspicácia, que não deveria, porque a glória, na verdade, deveria ser de Deus e não na vaidade humana. Então eu quero encerrar esse vídeo lendo para vocês dois versículos. Um está em Jeremias, no capítulo 17, versículo 15, que diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz carne o seu braço, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Perceba aqui que o contexto dessa palavra que Deus dá através do profeta Jeremias é dentro de uma sociedade totalmente corrompida e de um rei que estava confiando no rei inimigo, num rei gentil, num rei ímpio. E a sociedade acreditando nessa perspectiva desse rei. E os profetas também corroboram nessa perspectiva. Profetas que não falavam em nome de Deus, mas falavam em nome deles mesmos. E aqui a gente tem um detalhe. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Ou seja, faz de outro homem a sua força. E se aparta, seu coração do Senhor. Ou seja, você deposita tanto a confiança no homem, que tudo o que ele faz passa a ser correto, inclusive coisas que contrariam as Sagradas Escrituras. Isto é um perigo e um pecado perante Deus. Maldito o homem que faz isso. E meu amigo, minha amiga, se você está fazendo isso, se você está passando por sobre a Sagrada Escritura, por sobre a palavra, em prol de uma causa, porque aquele homem ali é a única esperança, você está equivocado e você está pecando. Sua e minha confiança como cristãos devem estar única e exclusivamente no nosso Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo, em Yahvé, em Jeová, e na atuação do seu Espírito Santo. Em Zacarias a gente tem isso, Zacarias 4, se eu não me engano. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, ou seja, é pelo Espírito Santo de Deus. E por fim eu quero ler para vocês, em Salmo, no capítulo 20. Uma oração, uma declaração em prol de Israel. Lembrando Israel
que a confiança deles, de Israel, necessitaria ser no Senhor, único e exclusivamente. E olha o que ele fala em Salmos 27. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Versículo 8. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Por quê? Porque a glória não é humana, a glória é de Deus. E aí ele encerra. Versículo 9. Salva-nos, Senhor, ouça-nos o Rei quando clamarmos. Meu querido e minha querida, esse vídeo, que eu queria que fosse até mais curto, ficou longo. É um vídeo de admoestação e de encorajamento para que você rompa as barreiras da sua vida e você não confie em homens, mas você confie em Deus. Isso serve não só para a política, mas isso serve também para celebridades. Isso serve para autoridades que se dizem eclesiásticas e que muitas vezes conseguem o que querem de você ou de alguém que você ama por conta de uma imposição emocional, de uma chantagem que pode ser mediante coação ou vitimismo. Não caia nessa. Que a sua força, que a sua fortaleza, que o seu alvo seja Cristo todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde e um forte abraço. Tchau.